Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nome de Pesqueira na sua versão Santa Águeda de Pesqueira. Se inscreva no canal, deixe um comentário com alguma sugestão, algum reparo, alguma observação e se gostar do conteúdo deixe um like. E se estiver ouvindo pelo podcast, quando você puder, faça no YouTube e faça a sua participação. Agora vamos começar. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que é um erro a gente afirmar que o nome de Pesqueira era Fazenda Poço Pesqueiro ou Fazenda Poço da Pesqueira. Tudo indica que essa nomenclatura tradicional ela surgiu de uma leitura errada de um texto de Zeferino Galvão, um texto do século XIX, no qual ele explica, de forma geral, a história da formação de Pesqueira, né, e de Simbres. Né? Então, ele cita, sim, que na propriedade de Manuel José de Siqueira havia um poço pesqueiro, mas em momento nenhum ele afirma que o nome da fazenda era Poço Pesqueiro ou qualquer variação desse tipo. Se a gente ler esse texto com atenção, a gente vai perceber que é fácil a gente entender errado. E essa realmente é a impressão que fica, que foi uma leitura errada e o erro acabou se perpetuando. E pelo contrário, toda a documentação primária que a gente encontra sobre a propriedade de Manuel José de Siqueira, no começo do século XIX, em toda a documentação, o nome aparece como Pesqueira ou Pesqueiro. O próprio Manuel José de Siqueira, quando ele assinava um documento, quando ele enviava uma carta, ele se referia à sua propriedade como Fazenda Pesqueira. Havia a variação pesqueiro, né, ou sítio pesqueiro, ou lugar do pesqueiro, porque, na verdade, havia duas propriedades vizinhas, uma com cada um desses nomes. Então, por isso que havia a confusão. Então, a gente sempre encontra pesqueiro ou pesqueira e nunca poço pesqueiro ou poço da pesqueira. Mas vejam só, quando Pesqueira passou a ser distrito da Paz de Simbres, o nome foi consolidado como Pesqueira. Passou a ser o distrito da Paz de Pesqueira, um distrito de Simbres, com sede na capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Isso em 1833. Em 1836, quando esse distrito passou a ser uma vila e passou a sediar o termo de Simbres, o nome só foi mantido. Então, o município de Simbres, ou o termo de Simbres, passou a funcionar na vila de Pesqueira. A gente está falando de 1836. Mas o assunto dessa vez é o nome Santa Águeda de Pesqueira, que a gente também já tratou aqui, mas eu gostaria de ser mais enfático em relação a isso. Quando foi em 1852, o Frei Caetano de Messina, que andava pelo sertão em missão, ele achou o nome de Pesqueira horrendo. E ele fala assim mesmo, o horrendo nome de Pesqueira. Então, por isso, ele troca o nome. Ele sugere que Pesqueira passe a ser chamada de Santa Águeda de Pesqueira. O Santa Águeda vinha da devoção que ele trazia da Santa de Catânia para Pesqueira, que seria o oráculo da futura matriz, né, de Santa Águeda, hoje catedral. Então é aí que o nome Santa Águeda de Pesqueira aparece para a vila, para a sede do termo de Simbres e é oficializado. E ele vai sendo usado, a gente encontra em documentação da municipalidade até o começo do século XX. Até 1908, 1909, a gente encontra com certa facilidade documentação oficial, no qual Pesqueira é chamada de Santa Águeda de Pesqueira. Mas ainda o município, o município já nessa época era Simbres. Era o município de Simbres que tinha sede no distrito, né, ou na vila de Santa Águeda de Pesqueira. Mas a questão central é quando é que esse nome deixa de ser utilizado. Em 1913, o município que era chamado de Simbres passa a ter o mesmo nome da sede.
Então o município deveria se chamar Santa Águeda de Pesqueira, mas dá a impressão que se decidiu, sem nenhum dispositivo legal, chamar o município de Pesqueira simplesmente. E o Santa Águeda de Pesqueira deixou de ser utilizado apenas, mas até que se prove o contrário, sem nenhum dispositivo que autorize essa troca ou que oficialize, né, a mudança. José Florencio Neto, que é o maior conhecedor vivo da história de Pesqueira, ele acha que o nome Santa Águeda de Pesqueira ainda é o oficial e simplesmente não é utilizado na prática. Aí a gente entra numa questão difícil de responder até que a gente encontre documentação que resolva a questão. A gente pode especular bastante. A gente percebe que alguns cronistas dizem que venceu o menor esforço, que se escolheu simplesmente escrever Pesqueira em vez do nome completo. Há também pessoas que dizem que essa questão foi resolvida em 1913 e que o nome Pesqueira foi oficializado aí. Mas a documentação ninguém informa com precisão. A gente não tem nenhuma transcrição, nenhum trecho, não tem, muito menos o texto original. Então fica tudo simplesmente, né, como eu falei, no campo da especulação. É uma questão fechada? É uma questão resolvida? Definitivamente não. Mas a graça da história está nisso também, da gente ainda ter perguntas que ninguém respondeu e a gente investigar, a gente procurar novos caminhos, descobrir nova documentação que responda às nossas dúvidas. Se a gente souber de tudo um dia, estudar história, pesquisar, vai perder muito da graça que tem. Mas evidentemente a gente jamais saberá de tudo, então história é uma coisa infinita, né? Uma ciência que não tem como ser esgotada. Então por enquanto é isso, até o próximo programa. Aproveite e se inscreva no canal, deixe um comentário e deixe um like se você gostar do conteúdo, para a gente fortalecer a divulgação da história pesqueirense. Até a próxima!